Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Se você está sentindo essa presença, adora Ele, vai. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Capítulo de número 19, no seu versículo de número 3, 4 e o versículo 14, para nós assim encerrarmos. Diz assim a palavra do Senhor: os quais lhe disse, assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Versículo 4: bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vitupelá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazer, pois, oração pelo resto que se acha. Versículo de número 14 nos diz assim: e recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos, recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante ao Senhor. Antes de se assentar, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabe por que o reinado de Ezequias deu certo? Foi porque ele não deixou os problemas parar a vida dele com Deus. É sobre isso que vamos ministrar nesta noite. Pode se assentar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Como acabamos de ler, eu quero tratar hoje a respeito desse assunto, sobre problemas. Porque problemas é algo que às vezes tenta tirar teu sono, é algo que às vezes tenta tirar tua paz, é algo que às vezes diz assim para você não orar mais, porque não tem mais jeito, tenta falar o teu coração para não buscar mais a Deus, porque Ele não está ouvindo. Mas a mensagem espiritual da parte de Deus para minha vida, para a tua vida é essa: não deixe os problemas te parar, porque Deus, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração, a tua súplica. Nenhuma lágrima que caiu do teu olhar com o decorrer do tempo vai ficar no chão. Deus já disponibilizou o seu anjo para lhe conceder a sua vitória. Mas sem mais demora, vamos correr por causa do tempo. O capítulo do livro de Reis é um livro que é bem conhecido de todos. Podemos ver que na Bíblia tem um livro de 1 Reis. Podemos ver que na Bíblia tem um livro de 2 Reis. Na verdade, os dois livros eram para ser um só. Mas, com algumas tradições do Antigo Testamento, foi necessário fazer uma divisão e separar cada reino e separar cada reinado no seu período. Porque o livro de Reis, o que acontece no livro de Reis, podemos ter a plena certeza que a história, os fatos ditos, às vezes se repete lá no livro de Crônicas, de 1ª Crônica, de 2ª Crônicas, ou seja, são histórias que às vezes, em alguns casos, se tornam um pouco repetitivas. Mas a história que estamos lendo e lemos nessa noite
vai nos falar a história de um reinado, de um grande rei. Seu nome, Ezequias. Até o final da mensagem vamos falar um pouco mais a respeito da vida e do reinado de Ezequias. Vamos aprender algumas lições, porque Ezequias teve um excelente reinado, porque a vida de Ezequias deu certo diante do propósito que ele assim tinha estabelecido para Deus. Glória a Deus. Aqui vamos começar a mensagem com a seguinte palavra. O livro do Reis, ele vai nos falar de reis que foram bons e vai nos falar de reis que foram maus. Quem já leu o livro de Reis vai conseguir relembrar que esses fatos vieram à tona, que esses fatos aconteceram. Houve reis que foram bons, que voltaram seu coração para Deus, buscaram Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, desejaram estar na presença de Deus. Alguns deles começaram até de uma maneira aparentemente em fracasso, mas tiveram bom êxito no seu reinado, porque a sua vida se voltou para com Deus. Só que quando a gente vai parar para relembrar, infelizmente a gente tem que ler dentro da história que houve reis que tiveram um péssimo reinado, reis que se tornaram ruins, que no início eram tão bons, porque não deixaram o seu coração se voltar pela presença de Deus, deixaram o seu coração se virar para uma vida de apostasia, deixaram que a idolatria viesse tomar conta do seu ser, porque alguns às vezes na vida são assim, enquanto não tem oportunidade para transmitir a verdade de Deus, enquanto não tem oportunidade para se tornar alguém, a vida vai se tornando humilde, vai se clamando a Deus por uma oportunidade, mas às vezes alguns agem com uma soberba dentro de seus corações. Quando Deus lhe dá a oportunidade de crescer, de desenvolver, parece que o poder sobe para a cabeça e começa a pensar: agora que eu estou com o microfone na minha mão, eu vou bater, eu vou falar, eu vou dizer tudo que deve e também que não deve. São um tipo de pessoas, são um tipo de reis que deixa o poder subir a cabeça. Mas nesta noite a palavra de Deus para a tua vida é essa: se começou na humildade, continue na humildade. Se começou na mansidão, continue na mansidão. Se começou na união, continue na união. Não deixe que Satanás venha desviar o seu coração dos propósitos e dos desígnios de Deus, porque quem deixa a soberba entrar dentro do coração, deixa o diabo controlar a vida, deixa o diabo controlar a mente, deixa o diabo controlar as ações. Mas quem deixa Deus dirigir o reinado vai ser de sucesso, o reinado vai ser de vitória, o reinado vai ser de poder, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos e pensamos. Mas quando recapitulamos a história do livro de Reis, vamos ver que o livro de Reis, dentro da história do reinado de Ezequias, é uma história que é muito ampla. Só lemos o capítulo 19 e o capítulo de número 17. Mas a história de Reis, vamos ver que uma parte que vamos ministrar nesta noite está no seu capítulo 16, está no seu capítulo 17, no 18 e no 19. Vamos, no decorrer do tempo, falar um pouco a respeito disso. A história do livro, da história de Ezequias, é tão ampla no seu contexto histórico que, se pararmos para recapitular, a Bíblia vai nos mostrar aqui no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 32, vamos ver ali falar um pouco da história de Ezequias. Parece que Ezequias obteve uma boa fama, parece que Ezequias obteve um bom êxito, que a sua história vai se fazer repetitiva no capítulo 36 do livro do grande
profeta messiânico chamado Isaías. A história dele é tão ampla que vamos repetir a vida, o seu reinado. Sabe o que eu entendo com isso? Quando Deus engrandece o seu nome na vida do seu servo, não precisa você sair por aí contando. Deus vai usar gente e vai falar a respeito de ti, vai falar que Deus fez grandes coisas e que está transformando a sua vida. Só que quando vamos ver dentro do livro de Reis, vamos entender que Ezequias, dentro do seu reinado, Ezequias ele vai passar pelo período de grandes problemas. Ele vai passar por um grande problema.